Glória a Deus. Muito bom estarmos juntos, mais uma semana, mais uma vez. Amém? Posso pedir uma gentileza? Pessoalzão do fundão, vocês conseguem vir para cá? Pode ser, por favor? Que aí a gente tem feito alguns testes com a comunicação. E aí o Harley me deu um tranco, pastor. Ele falou assim que cada pastor tem um perfil na hora de pregar. A pastora Giz, ela é calma. Olha o nível que eu cheguei. A pastora Giz, ela é quieta, ela é tranquila. O pastor Wellington se move. Mas aí, eu e a pastora Anne, ele falou que a gente parece que a gente é da torcida do Corinthians, da torcida organizada. Que a gente fica aqui assim, ó, de um lado para o outro. E aí, as pessoas ficam de um lado para o outro. O pessoal da comunicação fica desesperado. Mas aí a gente concentra para cá. E aí eu também evito também ficar andando um pouco. Vou tentar, tá, pastora Carol? Vou me esforçar para isso. Repita comigo. Uma adoração extravagante. Mais uma vez, uma adoração extravagante rompe com a infertilidade. Mais uma vez, uma adoração extravagante rompe com a infertilidade. Pela manhã o pastor Wellington compartilhou conosco. A Karina trabalha de domingo pela manhã, então nós temos vindo mais de domingo à noite, mas eu tenho o hábito de assistir o culto. E ele compartilhou sobre a importância da cultura do princípio do acolhimento. Muito mais do que a recepção. Ele até brincou que antigamente a gente chamava de portaria. A gente rotula alguns departamentos da igreja, né? E aí a gente acha que acolhimento dentro da igreja é o primeiro abraço e acaba nisso. E na verdade, o primeiro abraço é o primeiro passo do acolhimento. O acolhimento é muito maior, é muito mais profundo. E nós, como família vitoriosa, nós colocamos isso como DNA, como parte de quem somos. Se você ficou na família vitoriosa, é porque provavelmente você se sentiu muito acolhido. Estou mentindo? É verdade? Você está comigo? Só que existem outras coisas que a gente carrega também, como parte do nosso DNA, que a gente tem reforçado nos cultos. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre o princípio da adoração. Eu acho que é um dos temas que eu mais amo compartilhar. E eu quero que você abra o seu coração, não para achar que eu estou tentando moldar a forma que você cultua, não é sobre isso. Eu quero, junto com você, essa noite, ser ministrado pelo Espírito Santo, para que a gente acesse um lugar mais profundo sobre o que é a adoração. Às vezes a gente tem uma visão de que a adoração é um formato, é aquele período da música lenta no culto. Às vezes a gente acha que a adoração é aquele momento pontual lá que você está fazendo o seu devocional. Mas eu quero que a gente vá para um outro ambiente muito mais profundo sobre o que é adoração. Eu preciso contar uma história para vocês. Para quem não sabe, quando eu fiz 17 para 18 anos, eu fui para o seminário. E depois que eu terminei o seminário e congreguei em Campinas, eu desenvolvi alguns projetos, alguns trabalhos. E uma das igrejas que eu estive parte, que eu cuidava dos jovens, eu tinha um jovem que ele era muito quieto. Ele era aquele cara que se você olha, você fala, nossa, ele é tímido. Cabeça baixa. Entra mudo, sai calado. Você pergunta se ele está bem, ele fala que está tudo bem. Você pergunta se aconteceu alguma coisa, não, está tudo bem. Sempre está tudo bem. Sabe aquela pessoa que é assim, ó? Que é difícil de decifrar. Porque quando você encontra um Rian da vida, o Rian, quando ele está feliz, ele está feliz. Quando ele está triste, você sabe. Quando você olhar para mim, você vai saber que eu estou triste. Eu já fico mais amuado, eu fico mais quieto. Mas esse cara era uma incógnita para mim, meu irmão. Eu não conseguia decifrar. Uma vez no culto, durante o louvor, a parada estava quebrando tudo, o mover estava acontecendo e ele estava sentado lá, de olho aberto, observando tudo. E eu não sou muito quieto, né? Eu cheguei nele e perguntei, falei, mano, deixa eu te fazer uma pergunta.
O que está acontecendo com você? Por que você está desse jeito? É o seu estilo? Não, pastor, é a minha personalidade mesmo. O meu temperamento, eu sou assim mais tranquilo. Então tá bom, né? Esse é o seu jeito. A gente não está aqui para mudar as pessoas. Quem pode mover é o Espírito Santo. Mas aí, para quem não sabe, em Campinas tem o derby, que é Ponte Preta e Guarani. São os dois times rivais da cidade. E aí os jovens, os meninos, a gente decidiu ir para um jogo da Ponte Preta, ir para ver Guarani e Ponte, derby. Gente, a cidade para. Vocês não estão entendendo. É preto e branco e verde. A cidade, ela para, é o evento da cidade. E aí, quando a gente estava chegando lá perto, eu vi um rapaz com o rosto pintado, um lado preto, outro lado branco. Ele já estava vestido com a camiseta da Ponte. Ele já estava... Falei, meu Deus, que é esse rapaz que eu nunca vi na minha vida? Eu cheguei perto e eu descobri que era o rapaz que era quieto lá na igreja. E quantas vezes eu perguntava, tá tudo bem? Ele falou, não, só estou cansado, não vou levantar no período do louvor porque eu estou meio cansadão. E a gente vai falar o quê? Tá bom, beleza. Nós chegamos 1 hora e meia antes do jogo, porque a fila era longa, derby, é lotado. E você via que o olho dele já estava aqui assim, no sangue nos olhos. Ele já estava assim, ó, mano, lado pro outro, ele estava lá. Quando nós entramos no estádio da Ponte Preta, aquele cara, aquele menino, ele se incorporou, eu não sei o que aconteceu, parecia uma outra personalidade. Esse menino, ele gritou, ele cantou todas as músicas da torcida organizada por 3 horas, sem parar, sem cansar. Ele estava assim, ó, em alto rendimento no momento que ele estava lá na torcida. Eu não questionei ele. Eu não virei para ele e falei assim, ê pecador, dentro da igreja você nem levanta no louvor, mas lá você fica em pé, né? Eu não fiz isso, mas eu levei algo para a minha vida. Pessoas apaixonadas, elas fazem muito mais do que o mínimo. Já parou para pensar sobre isso? Quando você está apaixonado por alguma coisa, por algum projeto da sua vida, você coloca o seu tempo, as suas lágrimas, você coloca o seu melhor sorriso. Quando você começa um projeto, você dá o seu melhor. A gente tem um casal ali que está pertinho do casamento. Quanto tempo falta? Meu Deus, amanhã. Meu Deus, meu Deus. Como é que está o coração? Só alguém muito apaixonado, que ama de verdade, fala assim no altar. Só que, na maioria das vezes, quando a pessoa ela não está muito engajada ali nas emoções, provavelmente ela não está muito envolvida com a coisa. As expressões emocionais das pessoas não definem a nossa forma de adorar, mas eu quero que a gente medite um pouquinho sobre isso. A gente tem que entender que o ser humano, ele é tricotômico. O que significa isso? Ele é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Mas muitas das vezes, a paralisia física é reflexo de uma paralisia emocional, de uma paralisia espiritual. Muitas das vezes a gente não flui na adoração, no momento do louvor, porque muitas das vezes a gente está como? Fechado o nosso coração para aquele momento. A gente se fecha para aquilo. E eu quero compartilhar com vocês 3 histórias. 3 personagens bíblicos que a gente aprende algumas coisas muito importantes. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel 1. Primeira Samuel, capítulo 1, verso 10. Para quem não conhece esse texto, aqui vai contar a história sobre Ana, Penina e Eucana. A família, e no caso Ana, foi a mãe do Samuel, profeta, aquele que veio a ungir Davi. Agora, vamos ler juntos esse texto. 1 Samuel 1, verso 10.
E ela estava em amargura de alma e orava ao Senhor. E chorava sobejamente, em outras versões, compulsivamente. E ela fez um voto e disse: ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. E sucedeu que enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas sua voz não era ouvida. Por isso Eli pensou que ela estivesse bêbada. E Eli disse a ela: por quanto tempo ficará desse jeito? Afasta-te de ti o teu vinho. E Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso. Não bebi nem vinho nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Esse era o cenário que Ana estava, um cenário de esterilidade. Ela podia ter filhos? Não. E esse cenário, para ela naquela época, essa situação deixava ela feliz? Que mulher que deseja ter filho, que é estéril, que dá um sorriso com isso? Alguém fica feliz? Não fica. E ela, todos os anos, ia até a presença do Senhor. Só que esse ano ela estava diferente. Esse ano ela fez o quê? Ela chorava compulsivamente. Ela se derramava na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer aqui nesse verso que a alma dela se derramava na presença do Senhor, a ponto do próprio sacerdote falar assim: você está bêbada? Eu quero que você imagine a cena. Eu gosto de imaginar. Imagina você está orando, você está lá chorando na presença de Deus, e alguém vira e fala assim: oh, você está bêbado? Para pensar. Mas aquela mulher faz o quê? Meu Senhor, não, você não está entendendo. Falei na última semana, a gente precisa provocar o céu. Ela estava provocando o céu. Ela decidiu provocar o céu. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der essa oportunidade, eu te entrego, ele é seu. Mas arranca de mim esse ciclo, tira de mim desse cenário. Ela provoca o céu nesse cenário e ela entrega toda a sua alma e ela faz um pacto. A adoração de um coração quebrantado rompe a esterilidade da vida. A adoração, ela precisa subir o nível. Você precisa ter clareza daquilo que está sendo liberado da sua boca, porque as suas palavras, elas precisam ser sim, sim, não, não. E diante disso, imagina o cenário. Ana fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te entrego. Aí quando o filho nasce, Deus, pensando bem, é o seguinte: é o meu primeiro filho, Deus, vamos fazer o seguinte, eu fico mais um aninho então. Você já barganhou com Deus alguma vez? Deus te entregou algo, e aí você, na sua parte, você não cumpriu. Senhor, se o Senhor me der aquele varão, eu prometo que eu evangelizo ele. E aí na verdade você acaba se tornando péssimo testemunho. Gente, a adoração, ela precisa ir para um nível de comprometimento de atitude. Não é só a alma que precisa chorar, mas é suas atitudes que precisam ser coerentes com aquilo que sai da sua boca. Deus, ele sonda o seu coração. E quem adora em compromisso, quem adora em entrega, e quem adora em alma, rompe ciclos de infertilidade.
Se você deseja romper um cenário que é constante na sua vida, você não pode continuar fazendo as mesmas coisas. Você precisa buscar estratégias diferentes. Aquela mulher, ela decidiu ir para um nível mais profundo. Senhor, eu não apenas vou me derramar na tua presença, eu não apenas vou chorar, eu não apenas vou entregar a minha alma, mas eu assumo um pacto, eu faço um compromisso contigo. É esse nível de adoração que Deus deseja para nós. Uma adoração em lágrimas é derramar a sua alma na presença de Deus. E quem faz isso, acessa a misericórdia do Senhor. Amém? Você está comigo? Avança um pouquinho a sua Bíblia ali para 2 Samuel. Segunda Samuel capítulo 6, enquanto você abre o contexto desse texto, Davi, quando ele mata Golias, Saul promete uma das suas filhas para ele, no caso Mical. Davi se casa com Mical, só que na movimentação política de quem Davi se tornaria como rei, ele precisa fugir, ele deixa para trás Mical. Ele precisa deixar para trás Mical. E aí Saul entrega Mical a outro marido, a outro homem. Até que Davi vai lá nesse processo, resgata e assume de novo. Eu falo que Davi, cara, se você ler Davi com um olhar bem criterioso, você vai ver que é muito emocionante a história da família de Davi. É muita coisa que acontece. E aí ele traz de volta Mical. Mical é a sua primeira esposa, mas a única esposa a não dar filhos para Davi. Eu quero que você leia esse texto comigo. 2 Samuel, capítulo 6, verso 12, vai dizer: Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingindo de um éfode de linho, ou em outras versões, uma estola sacerdotal. Assim, Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no centro, no lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falastes, delas serei honrados. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aqui, Davi, ele está festejando. Naquela época, a arca da aliança era a representação da presença de Deus. Então ele decide trazer de volta. O primeiro movimento de Davi como rei é trazer a arca da aliança, trazer a presença de Deus
para o centro de Israel. Ele estava festejando a cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, havia sacrifícios, ofertas. Ele estava num nível de entrega. Eu imagino ele como aquele rapaz que estava naquele jogo, saltando, vibrando. A arca está de volta, a presença está de volta. Só que a Mical, sua esposa, olha para ele e fala assim: precisa disso tudo? Precisa adorar a Deus desse jeito? Precisa ficar andando que nem um depravado? Percebe a semelhança? A mesma coisa que ele fez com Ana. Você percebe um padrão? Se você quer, meu querido, acessar um outro nível, você precisa fazer coisas diferentes. Se você quer romper com um ciclo de esterilidade na sua vida, você vai precisar buscar uma adoração extravagante. E essa adoração extravagante às vezes não vai ser bem compreendida pelas pessoas. Não é fácil. Muita gente não gosta que o pastor Wellington canta. E o pastor... Vocês não estão entendendo, gente. Às vezes eu estou do lado. Às vezes eu estou do lado dele, mas ele estava num nível de entrega que ele já não está mais preocupado se ele está afinado ou não. Uma coisa é quando ele está fazendo a gracinha dele, que ele coloca a mão aqui, ele se posiciona. Mas às vezes ele solta assim umas... A gente está em dó, ele está em si, ele está assim bem distante da afinação. A afinação pode estar errada, meu querido, mas o coração está afinado com Deus. Ele não está preocupando se as pessoas vão olhar para ele, se ele está afinado ou não. Ele está se entregando. Esse é o ponto. Esse é o ponto, meu querido. Às vezes a gente está tão preocupado com a forma que o outro adora, que a gente fecha o coração e a gente vive uma vida de adoração estéril. A gente precisa sair desse movimento. A gente precisa parar de olhar com os olhos naturais. A única esposa de Davi que não teve filhos, porque não compreendeu o que estava acontecendo. Para ela era baderna, para ela era bagunça. Mas Deus, ele olhava lá de cima e via um homem disposto a rasgar as suas vestes, disposto a comprometer a sua honra, disposto a comprometer o seu nome, mas ele decidiu adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele decidiu não apenas experimentar da arca, mas ele decidiu se abraçar, se envolver na presença de Deus. E meu querido, quando você se envolve na presença de Deus, é impossível você se controlar. Quando você está controlado demais, é porque você está tentando controlar o agir do Espírito Santo. Agora, quando você permite que aquilo flua, querido, você não vai estar preocupado se você vai chorar ou não, se vão chamar você de bêbado, se vão chamar você de depravado. Você está se derramando na presença do Senhor. Você está se mergulhando nas delícias que é a revelação do Espírito de Deus. Davi deseja mais a presença de Deus do que o seu nome sendo glorificado. Davi não está preocupado se as pessoas ao redor vão compreender o que ele está fazendo ou não. Só que deixa eu te contar uma coisa. A adoração extravagante em sacrifícios e júbilos, ela atrai a presença de Deus, mas ela também atrai olhares de esterilidade. E você vai precisar ter discernimento do Espírito para fechar os seus ouvidos. Você vai precisar ter sabedoria para não transitar nesse lugar, porque às vezes uma palavra liberada vai te colocar numa posição de travamento, e aquilo que você estava acessando, você para de acessar. Imagina se nesse momento
em que Mical fala para Davi: você está parecendo um baderneiro. Ele fala: não, é verdade, eu sou rei, peraí. Aqui a Bíblia não vai dizer que ele vestiu roupas de rei. Aqui vai dizer que ele vestiu roupas de sacerdote. É uma outra atmosfera, meu querido. Às vezes você vai precisar modificar a estratégia para que você acesse o coração de Deus. Mas Deus, ele está preocupado com o seu coração, com aquilo que você está alinhando de coração para coração. Isso rompe os olhares naturais. E esse é o lugar que Deus quer nos inserir. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Às vezes você está se achando Davi da história, mas às vezes você é a Mical. Às vezes você está achando que as pessoas estão preocupadas com a sua adoração, mas na verdade é você que está preocupado com a forma que os outros adoram. Você está preocupado se o pastor canta afinado ou não. Você está preocupado se o irmão acertou a nota ou não. Você está preocupado se o cantor fez o que precisava fazer da música ou não. Se está igual ao CD ou não. Você está tão preocupado no outro que você não percebe que você está atraindo a esterilidade para a sua vida. E Deus, ele não deseja isso para nenhum dos seus filhos. E a minha pergunta para você essa noite: você deseja ser estéril? Ou você deseja alcançar o coração de Deus? Você deseja permanecer com áreas da sua vida travadas? Ou você deseja fluir no Espírito de Deus em todas as áreas da sua vida? Avança um pouquinho a sua palavra, a sua Bíblia aí, vai lá para Jó. Primeiro, adoração em lágrimas. Segundo, adoração extravagante. E agora, adoração no luto. Jó, capítulo 1, verso 13 vai dizer: certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram as espadas os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a sua cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Aqui Jó não fugiu do luto. Aqui Jó não fingiu que estava tudo bem. E mais do que isso, ele ainda permaneceu sem pecar. Às vezes a gente se apega muito à síndrome de Gabriela, você já percebeu? Nasci assim, morri assim. A culpa é do meu signo. Ah, é porque eu sou de Escorpião. Ai, pastora, misericórdia, eu sou de Escorpião. É por isso. E aí tem o signo do cristão, né? Sabe qual que é o signo do cristão? Os temperamentos.
Ah, não, é porque eu sou colérico. Gente, eu sou colérico, não tem o que fazer. Deus me fez assim. Por pouco a gente cede à santidade. Jó perdeu seu negócio. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu seus filhos. E ainda assim, Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo ele permaneceu fiel ao Senhor. E a minha pergunta para você é: qual é o nível de adoração que você entrega a Ele nos dias maus? Qual é o nível? A nossa humanidade não pode ser justificativa para pecarmos. A adoração no mais alto nível de Deus se revela em viver uma vida de santidade. Adoração, meu querido, é uma vida em santidade. E nós precisamos parar de nos justificar. Jó podia ter dado uma pecadinha, o que vocês acham? Podia? Perdeu seus negócios, perdeu seus bens, e até aí tudo bem, não é verdade? A gente conquista de novo, a gente batalha, a gente trabalha. A Bíblia vai dizer que ele não perdeu um dos seus filhos, ele perdeu todos. Eu fico pensando no coração de um pai perdendo todos os seus filhos. Se um filho, eu tenho certeza que a dor deve ser insuportável. Agora imagina, você não consegue nem ter a dimensão de para qual você sofre mais. Como que você lida com isso? Mas a Bíblia vai dizer que tudo era de Deus, tudo voltou para Deus. Louvado seja o nome de Deus. Eu não me movo pelas circunstâncias dessa terra. Olha o que vai dizer, a Bíblia vai dizer que Jó prostrou-se no chão em adoração. Meu querido, sabe o que é prostrar? É deitar como se já não tivesse mais forças. Entenda, uma adoração em santidade não elimina a humanidade que você tem. Deus nunca pediu para você não sofrer. Deus nunca falou sobre você não sofrer, mas Ele te convida a acessar um outro nível. Ainda que o seu corpo sofra, ainda que a sua alma esteja sangrando, você está lançado na presença de Deus, que te sustenta de manhã, te sustenta no almoço, te sustenta à noite, e as madrugadas claras que você tem passado em lágrimas, Ele está te sustentando também. Isso é adoração. Isso é adoração. Deus está nos confrontando, está nos provocando a subirmos a régua da nossa adoração. A Bíblia vai dizer que Gideão adorou como arma de batalha. Durante no período do louvor eu falei também, e repito, Paulo e Silas adorou enquanto eles estavam presos. Maria adorou entregando 1 ano de trabalho. A viúva entregou tudo que tinha. Eu convido você a se colocar de pé. Convido você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e refletir que nível de adoração você tem vivido. A sua adoração, ela tem sido condicional aos seus sentimentos, às suas emoções, às circunstâncias da sua vida? Ou você tem ido mais profundo? Mas pastor, eu não consigo chorar. Meu querido, fique na presença, busque a presença, deseja a presença, clame pela presença, até que toda esterilidade da sua vida, infertilidade da sua vida seja arrancada, até que aquela área que está travada na sua vida, ela flua. Deus
Deus, Ele olha o seu coração, Ele sabe a intenção do seu coração. A adoração está no ordinário da vida. A adoração, ela também está naquilo que cantamos, em como cantamos, mas a adoração, ela é um estilo de vida. E eu ouso dizer que a adoração é a língua do Espírito Santo. Quando você adora, começa a frutificar a sua casa. Quando você adora, as áreas travadas começam a fluir. Quando você adora, as coisas começam a acontecer no mundo espiritual. Eu convido você nesse momento a acessar esse lugar. Eu convido você nesse momento a rasgar o seu coração. Talvez você hoje entrou em uma das suas áreas e está com uma vida de Ana, estéril. Talvez essa noite seja a noite de você chorar na presença dEle. Talvez você se encontre querendo celebrar algumas outras áreas da sua vida que estão fluindo, a presença, essa nova atmosfera que Deus está inserindo você. Não se contenha não, meu querido, erga as suas mãos, fale em voz alta, abra o seu coração, não se preocupa se o outro vai ouvir, se você está afinado ou não, acessa esse lugar. Ou talvez você entrou aqui e parece que tudo acabou, parece que você se vê como Jó, as coisas estão indo de mal a pior. Seja ousado essa noite, declare: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sou movido pelo aquilo que eu tenho, eu sou movido por aquilo que o Senhor me inseriu, que é a salvação, é a sua presença. Ou quem sabe você, essa noite já se perdeu no primeiro amor. Talvez você entrou aqui e você já não sabe mais como acessar esse lugar diferente. Eu não vou te convidar para o altar não, meu querido, mas eu quero te desafiar. Se Deus falou com você, coloca a mão no seu coração. Se você precisa acessar esse lugar que faz tempo que você já perdeu, coloca a mão no seu coração e peça isso para Ele: Senhor, faz-me queimar de novo, Jesus. Queima no meu coração, Senhor Jesus. Faz reacender essa chama. Faz acender essa chama por Ti, Jesus. Antes eu acordava de madrugada e eu orava. Antes eu ajoelhava e eu sentia a Tua presença e parece que eu não sinto mais nada. Ó Senhor, traz de volta isso para mim. Traz de volta, Senhor Jesus, ao primeiro amor. Nos leva, Senhor, a esse lugar, Pai. Senhor, desejo do nosso coração é não sairmos da mesma forma que nós entramos, Pai. Espírito de Deus, nos leva para esse lugar. Nos leva, Senhor, termos um coração, Deus, que não está preocupado, Deus, com as pessoas ao nosso redor. Espírito Santo, move o nosso interior, Jesus. Oh, Espírito Santo, nos dá uma dor de barriga, Senhor, que a gente sente que é o Senhor movendo dentro de nós as estruturas. Oh, Espírito Santo, nos perdoa por muitas das vezes condicionarmos, ó Pai, a nossa forma de adorar. Nós acreditamos que a família vitoriosa é uma igreja vibrante, é uma igreja extravagante na Tua presença. Oh, Espírito Santo, nos leva para esse lugar. Nos leva para esse lugar, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra Te adorar, ó Rei. Se você crê nisso que você está cantando, erga suas mãos,
Enche esse ambiente de adoração. Aumente o seu volume. Gere uma atmosfera nesse lugar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. te adorar. Eu convido nesse momento, meu querido, você não cantar uma canção que nós temos aqui preparada. Eu convido você a declarar canção espontânea do seu coração. Declarar palavras de adoração, de louvor. Às vezes a gente já chega na presença de Deus pedindo tanto. Mas essa noite é noite de entrega. É noite de oferecer. Te louvamos, Deus. Tu és maravilhoso. Engrandecemos o teu santo nome. Tu és o nosso ar que respiramos. Tu és tudo. Tu és tudo, Deus. Espírito Santo, nós te desejamos. Senhor Jesus, nos leva para esse lugar, Senhor, de desejarmos a Tua presença mais do que as coisas dessa terra. Oh Espírito Santo, nós repreendemos toda a infertilidade, Senhor Jesus, toda a esterilidade, Deus, da nossa vida. Nós declaramos, ó Pai, que os nossos olhos não serão olhos de julgamento. Não, Deus, nós queremos estar com os nossos olhos voltados para a cruz. Nós queremos estar com os nossos olhos para o céu. Nós queremos olhar para Ti, Jesus. Esse é o nosso desejo, Pai. Esse é o nosso anseio. Santo Deus, se há alguém aqui, Pai, que se sente fraco, cansado, Deus, sobrecarregado, que já se perdeu no primeiro amor, Deus, tem servido na sua casa, tem feito, Deus, muitas coisas, mas parece que o coração, Deus, está fechado, está pesado. Traz de volta, Senhor, a leveza. Traz de volta esse primeiro amor, esse desejo muito mais pela Tua presença, Deus. Essa manhã o pastor Wellington orou, Senhor Jesus, que muitas das vezes a nossa identidade está condicionada pelaquilo que a gente faz, pelaquilo que nós fazemos, Senhor Jesus. Mas que possamos, Deus, acessar um lugar de identidade de filho, Deus, filha, que adora ao Pai em espírito e em verdade, porque é esse o que o Senhor está nos procurando. Oh Jesus, nos leva para esse lugar, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor.